Olá, meus amigos! Então agora a gente vai falar sobre pré-operatório e eu aconselho vocês a prestarem bastante atenção nessa aula porque é uma aula que vai cair cada vez mais nas provas, afinal a medicina interna, a medicina dos hospitalistas, essa tem sido uma área de atuação muito grande dos hospitalistas que são as pessoas que fazem as provas de clínica médica. Então presta atenção! A gente vai falar sobre pré-operatório geral e manejo de medicações no pré-operatório, perioperatório cardiológico, perioperatório pulmonar e vamos pincelar minimamente um outro assunto que cai também. Então vamos falar primeiro do perioperatório geral. Vejam que existem questões bem recentes, tanto para R1 quanto para R3. Essa daqui, um homem de 49 anos que usa beta-bloqueador e vai ser submetido a uma colecistectomia letiva. O que você deve fazer com o beta-bloqueador? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Manter, suspender uma semana antes, reduzir pela metade uma semana antes ou substituir por antagonista do canal de cálcio. Bom, quem marcou para manter tá realmente correto e quem não marcou, vamos ter a oportunidade de trabalhar isso agora. Questão de R3, ó, caiu uma de R1, agora caiu para R3. Um cara de 67 anos que teve um infarto sem supra há 2 anos, está completamente sem sintomas, usando medicações nas doses preconizadas e chega para uma consulta pré-operatória de herniorrafia. Ele é um cara que tem uma alta capacidade metabólica, caminha, faz bicicleta, faz musculação e não tem sintoma nenhum. Faz isso 5 vezes por semana e sem sintomas. Tá? O exame físico sem alterações, exames eletrocardiograma e exames séricos também sem alterações. Qual que é a alternativa correta? Veja bem, é um paciente de alto risco cardiovascular. Porém, ele é um paciente que está tratado adequadamente e está completamente assintomático com uma alta carga de equivalentes metabólicos sem ter sintomas. Então, se ele aguenta fazer uma bicicleta, fazer uma musculação, muito provavelmente ele vai aguentar também o estresse cirúrgico. Então, esses pacientes eles não devem ser estratificados, você não precisa de mais nenhum exame, você pode mandar ele para a cirurgia sem suspender a AS. Nesse caso, a AS está como uma profilaxia secundária de um paciente de alto risco, então você mantém, tá bom? E aqui mais uma questão de R3, agora da Faculdade de Medicina da USP de 2018. Qual que é a conduta correta frente a um homem que não tem nenhum problema de saúde, tem 35 anos, faz atividade física e vai ser submetido a uma cirurgia de baixo risco, que é uma herniorrafia inguinal? Pois bem, a alternativa correta é não solicitar nenhum exame. Não precisa de exame quando o cara é completamente rígido, jovem e uma cirurgia de baixo risco. Quais são, então, as principais complicações no pós-operatório? Para isso tem o mnemônico do W, que vem do inglês, né? Então, as principais complicações. Wind, que é vento, né? A telectasia. Water, a infecção do trato urinário. Wound, a infecção da ferida operatória. Walking, para você lembrar de TVP, tromboembolismo venoso. E Wonderdrug. Então, sempre se pergunte se a complicação, a tal da febre, pode estar relacionada à medicação que o paciente usou. As principais complicações do pós-operatório, elas acontecem em uma determinada ordem. No pós-operatório imediato, o mais importante são as complicações cardiovasculares, que são a principal causa de mortalidade no pós-operatório. Então, no pós-operatório imediato, a principal complicação é infarto, tá certo? E aí tem outras. Aí, a partir do primeiro pós-operatório até lá no terceiro pós-operatório, a complicação mais frequente é a pneumonia, certo? A partir do quarto pós-operatório até o primeiro mês, aí entra a infecção de ferida operatória e a infecção profunda de ferida operatório, tá certo? Então tem que lembrar aí dessa cronologia e das principais causas nesses momentos. Lembrar IAM no imediato, pneumonia nos 3 primeiros dias e a partir do quarto pós-operatório, infecção superficial ou profunda da ferida operatória. E a tal da febre no pós-operatório, que é muito frequente. A febre, nas primeiras 72 horas, ela é autolimitada e raramente representa infecção. Inclusive, se o paciente tiver uma avaliação clínica e laboratorial completamente benigna, não está errado você dar alta para o paciente fazendo febre no pós-operatório. Agora, a partir do dia 4 de pós-operatório, você precisa pensar em infecção, tá bom? Qual que é o papel de você solicitar culturas quando o paciente tem febre no pós-operatório? Muito limitado. Afinal de contas, nossas principais hipóteses são ITU, infecção de cisto cirúrgico e pneumonia, que tem uma sensibilidade muito baixa para a hemocultura. Então tem que se tomar muito cuidado com febre é igual coletar hemocultura. Não necessariamente. Você reserva para os pacientes que estão instáveis ou com catéter venoso central. Os pacientes que estão sépticos. Aí sim colher hemoculturas é uma boa ideia. E aí, a telectasia é a principal causa de febre no pós-operatório?
Não. Já tem estudo recente que fala que a atelectasia não é uma causa de febre. Apesar de que vocês podem ver em alguma questão, algum cirurgião desatualizado pedir que você deve identificar a atelectasia como causa de febre. Tem livros, textos de cirurgia que insistem nisso, mas já tem um corpo de evidência muito bem fundamentado que mostra que a atelectasia não causa febre. E os exames pré-operatórios? Todo paciente precisa ter? Não, tá certo? Cirurgias de pequeno porte, não há necessidade se o paciente não tiver nenhum risco. Agora, se você tiver suspeitas específicas, a depender da cirurgia, aí é interessante você fazer, tudo bem? E quais são os exames? Exames séricos gerais, né? Hemograma, função renal, eletrólitos, eletrocardiograma, se o cara tem doença cardiovascular ou sinais e sintomas, ou tem fatores de risco cardiovasculares, como diabetes, obesidade. Raio-X raramente muda a conduta, você vai pedir em casos bem específicos que a gente vai falar mais lá no risco pulmonar. E o eco só se você tiver uma avaliação clínica sugestiva de insuficiência cardíaca ou de uma doença valvar, um sopro, alguma coisa assim. E em relação às medicações, quais devem ser mantidas? Quase todas, viu pessoal? Antihipertensivos, estatinas, levotiroxina, outros hormônios, antidepressivos, corticoide inalatório, tudo isso deve ser mantido, tá certo? Que deve ser suspendido, principalmente são medicamentos que atuam na coagulação. Então, ginkgo biloba é uma das coisas que a vozinha adora usar e que contribui para sangramento, então tem que suspender, tá? Cálcio, alendronato, algumas vitaminas também, o ideal é que se suspenda e retorne depois, porque a gente não sabe o quanto isso pode influenciar no sangramento. Falando agora especificamente de algumas medicações. Beta-bloqueador. Há uma grande polêmica em relação ao beta-bloqueador no perioperatório. Tá? Eu não vou entrar em detalhes porque é uma coisa que cai com pouca frequência, mas o ideal é você manter, tá certo? Ou iniciar em quem tiver indicação clínica. E se for iniciar pelo menos uma semana antes da cirurgia, porque tem um estudo grande que mostrou que os pacientes que começam de uma semana para a cirurgia, em doses altas, eles podem complicar mais. Estatina, já mencionei, você mantém ou inicia se tiver indicação. E a varfarina, a única situação que você mantém e não faz ponte é em procedimentos odontológicos pequenos, ou seja, extração de até 2 dentes, e cirurgia de catarata desde que o INR esteja na faixa. Tá? Eventualmente, se você quiser fazer procedimento cirúrgico num paciente anticoagulado, você tem que fazer ponte com a enoxaparina, porque é muito mais fácil de lavar, tá bom? E aí você tem menos fisco. AS. O uso do AS é interessante. Se for para prevenção primária, o ideal é que se suspenda 7 dias antes da cirurgia. E, inclusive, você deve pensar se o paciente tem indicação de fazer o uso do AS, porque cada vez menos a gente está recomendando a AS como profilaxia primária. Agora, nos casos de prevenção secundária, você deve, em geral, manter, com exceção de 2 tipos de cirurgia: neurocirurgia, ressecção transuretral de próstata, pela técnica convencional, tem algumas técnicas de laser que não precisa, e também cirurgias na câmara posterior do olho. Essas são as indicações de manter o AS, de suspender o AS, mesmo se for para prevenção secundária. E aí, sempre que suspender a AS, dada a meia-vida das plaquetas e o AS é um inibidor irreversível, você tem que suspender 7 dias antes. E o uso, então, do clopidogrel nos pacientes que usam dupla antiagregação plaquetária, tá? Esses pacientes vai depender um pouquinho de o que ele fez e há quanto tempo ele fez. E da cirurgia, tá certo? É só para vocês terem uma ideia. Sempre que decidir suspender, tem que suspender pelo menos 5 dias antes, por conta da questão da meia-vida das plaquetas, e reintroduzir o mais precocemente possível. Porque os pacientes que fizeram angioplastia ou revascularização têm alto risco de fazer trombose nessas localizações e reinfarto. Então, o paciente que fez revascularização cirúrgica deve, idealmente, ficar pelo menos 30 dias com DAPT. Se você conseguir postergar a cirurgia, melhor, tá bom? Se ele fez angioplastia com balão, que é raramente feito, o ideal é que se espere pelo menos 7 dias, mas o ideal 2 semanas, tá? O paciente que fez um stent convencional, o mínimo que se espera é 2 semanas, mas o ideal são 6 semanas. E a angioplastia com stent farmacológico, você tem que esperar no mínimo 1 mês, mas o ideal 1 ano. Então, se o cara infartou, colocou um stent farmacológico, o ideal é você postergar a cirurgia em 1 ano, exceto se for uma cirurgia muito emergente. Aí o ideal é que você espere pelo menos 30 dias, a não ser que seja uma cirurgia de emergência, em que isso não é levado em consideração. E os hipoglicemiantes. Os hipoglicemiantes eles devem ser suspensos 24 horas antes da cirurgia e você mantém o controle do diabetes com insulina regular. Para voltar, vocês voltam depois que você tiver garantia que o paciente não teve um prejuízo na função renal.
E a insulina, se o paciente faz uso, o ideal é que vocês tirem a prandial, porque o paciente vai entrar em jejum, e no dia da cirurgia vocês deem a basal pela metade. Então você reduz a dose da NPH, a dose da glargina pela metade no dia do procedimento cirúrgico. Mas dá, por mais que o paciente fique em jejum. Depois você pode ligar um glicosado se necessário, mas dá para evitar que ele faça cetose e complicações do diabetes. E o uso de corticoide, né? Você precisa sempre fazer corticoide para os pacientes que têm a adrenal supressa pelo uso exógeno de corticoide, se o procedimento for maior do que um procedimento eletivo ambulatorial, tá? E sempre que ele estiver usando uma dose de corticoide que o coloque em risco de ter uma insuficiência adrenal. Então, qualquer dose acima de 5 mg por 3 semanas. Então, se o cara está usando 20 mg por 2 semanas, não necessariamente ele vai precisar de uma dose de corticoide pré-operatória, mas se ele está usando 20 mg por um mês, aí sim. Então, 3 semanas, guarda esse número. Além disso, a dose de 5 mg é a dose que é uma dose quase fisiológica desde que usada de manhã. Então, se o paciente está usando 5 mg de manhã, ele já não tem mais risco de fazer insuficiência adrenal, em teoria você não precisa fazer, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre o risco cardíaco relacionado ao perioperatório. Nesse momento, já começa a ficar um negócio mais específico para R3. Eu acho que para quem está estudando para R1, saber o que foi discutido até aqui é o mais importante, mas a gente vai agora aprofundar um pouquinho, quem tiver interesse, maravilha, mas isso daqui já costuma ser um pouquinho mais específico para o R3. Então sempre frente a um perioperatório cardíaco, você deve pensar nas prioridades. Se a prioridade é cirurgia de emergência, nada importa, o paciente deve fazer porque senão ele vai morrer, tá? Dissecou a aorta, Stanford já, precisa operar? Eu não quero saber se o paciente infartou há 2 meses atrás, porque se ele não operar, ele morre, entendeu? Então, cirurgia de emergência, você vai fazer o procedimento e depois vai colocar o paciente em UTI, fazer seriamento de eletro e de troponina, mas vai fazer o procedimento, tá? Agora, no eletivo que já fica um pouquinho mais complexo, e aí para você conseguir tomar uma decisão, vocês precisam ter ciência das condições cardiovasculares graves no perioperatório, que são essas daqui. Essas daqui, elas devem ser manejadas, otimizadas em procedimentos eletivos, ou o procedimento deve ser postergado caso alguma dessas esteja acontecendo. E é interessante ter uma ideia também do risco intrínseco da cirurgia, porque tem cirurgias que têm maior risco de complicações cardíacas e cirurgias menores riscos. O que é cirurgia de baixo risco? São as que são procedimentos superficiais, catarata, mama e cirurgias ambulatoriais, procedimentos endoscópicos. De resto, tudo deve gerar preocupação. Os americanos eles nem dividem entre alto e intermediário risco, eles deixam tudo que tem um risco acima de 1% como alto risco. Tá? Mas é legal saber que as que têm maior risco são as cirurgias vasculares arteriais ou vasculares de aorta ou vasculares periféricas e as cirurgias de urgência e emergência. E de intermediário aí já entra as cirurgias mais frequentemente feitas, endarterectomia, cirurgias intraabdominais, intraperitoneais, intratorácicas, cabeça e pescoço, correções endovasculares de aneurisma de aorta abdominal, cirurgias ortopédicas e cirurgias prostáticas. Então vamos para o fluxograma, que é o recomendado aí para vocês seguirem. Se o procedimento é de urgência e emergência, sim, você vai fazer a cirurgia. Se não, você precisa pesquisar se o paciente tem uma daquelas condições cardiovasculares graves que eu mencionei para vocês. Se sim, a operação deve ser adiada e estabilizada a condição cardíaca do paciente. Caso não, aí sim você vai estratificar o risco de complicações cardiovasculares conforme o índice de preferência. Não tem um índice equivalente, mas o que costuma cair em provas é o tal do Lee. Então vamos ver o Lee. Você precisa fazer essas 6 perguntas para você classificar o risco do paciente. Então, vai ser o paciente tem uma doença arterial coronária? Se sim, ele pontua um ponto. Ele tem insuficiência cardíaca clínica, um raio-x torácico com congestão? Tem doença cerebrovascular? O que é isso? É doença aterosclerótica, né? Basicamente, doença arterial coronariana e doença cerebrovascular fazem parte do mesmo espectro de doença. Insuficiência cardíaca, que eu já mencionei, diabetes, e aqui não é qualquer diabetes, é o diabetes que precisa de insulinoterapia, e uma creatinina acima de 2. Esses são os fatores relacionados ao paciente. Tem um fator que é relacionado ao procedimento, que são as cirurgias de alto risco, cirurgias intraperitoneais, intratorácicas ou vasculares suprainguinais. O que ele quis dizer com suprainguinal? Tudo que não é cirurgia de varizes, mas se for uma revascularização periférica de membro inferior, de artéria, é um procedimento de alto risco, ok? E aí você vai ver quantas variáveis tem, se tiver nenhuma ou uma é baixo risco, se não, é risco alto ou intermediário.
E aí, quando solicitar um teste de estresse? Que é basicamente a pergunta para aquela nossa questão que eu mostrei para vocês. O cara já tinha infartado, mas não tinha sintoma nenhum e tinha uma boa capacidade funcional. Então, não era necessário. Veja, você vai pedir sempre que for uma operação vascular arterial. Então, aquele cara, se fosse revascularizar uma poplítea, ele ia precisar. Ou você vai pedir se ele tem um risco intermediário ou alto e uma baixa capacidade funcional. E o que é baixa capacidade funcional? Menos do que 4 METs. O que são 4 METs? Você ser incapaz de andar, por exemplo, 2 lances de escada ou 4 quarteirões. Se você não consegue fazer isso, você tem uma baixa capacidade funcional e se você tiver um risco intermediário alto, você deve ser solicitado uma prova funcional, que geralmente tem que ser um teste de estresse, um ecoestresse, teste ergométrico, ou se o paciente for de altíssimo risco, às vezes até um cateterismo já direto. E aí ele deve ter a sua otimização terapêutica conforme a natureza do risco, e todos os pacientes que entram, que acabam precisando de uma prova funcional, que tenham ou que têm alto risco, devem ser monitorizados em semi-intensivo e UTI, com eletro, pré e pós, e troponina até o 3º dia de pós-operatório. Nesse sentido, é muito importante falar sobre uma questão que vai cair cada vez mais, que é a tal da MINS, a injúria miocárdica aguda relacionada ao procedimento cirúrgico não cardíaco. Qual é a definição de MINS? É você elevar assintomaticamente a troponina dentro de 30 dias da cirurgia devido a uma causa isquêmica. Isso pode ser um IAM, tá certo? Ou pode ser só uma elevação. Lembrando que a definição de IAM é uma elevação da troponina com curva, ou seja, precisa subir ou descer, mais pelo menos 1. Essa definição universal do infarto agudo do miocárdio. O paciente precisa ter sintomas, muito frequentemente o paciente operado não tem, porque ele está sedado, está entubado, ou alterações isquêmicas novas no eletro, ou desenvolvimento de onda Q patológica no eletro, ou imagem de eco, tá certo? Mostrando uma perda de miocárdio viável, ou evidência de trombo no cateterismo ou na autópsia, tá? Essas são a definição universal de infarto agudo do miocárdio. Agora, a elevação ela pode ser por conta de um IAM ou não. E quais são as causas? Geralmente é por mecanismo do tipo 2, que a gente diz, quando o suprimento tem uma queda relativa em relação à demanda e aí o coração sofre e o músculo cardíaco morre. Mas em 1/3 das vezes pode ser por trombose coronariana mesmo, um mecanismo aterosclerótico puro, tá? Instabilização de placa. E é importante sempre excluir elevações crônicas, ou seja, o paciente tem uma doença renal crônica e já tem uma troponina aumentada e essa troponina não mudou, não seria MINS. Ou se a troponina aumentou por alguma outra coisa, o paciente fez uma FA, o paciente fez um TEP, o paciente está séptico, porque isso daí não seria um mecanismo isquêmico e não entraria na definição de MINS, então. E para quem solicitar troponina no perioperatório? Todo paciente que tem mais de um fator de risco adicional pelo LI. Coloquei o LI aqui de novo para vocês terem uma ideia, só que em inglês. Sempre que tiver mais de um, você deve solicitar troponina. 6 e 12 horas no pós-operatório imediato, pós-operatório 1, 2 e 3. E seria a eletro também. Por que isso é importante? Porque estão surgindo algumas evidências de manejo para os pacientes que têm isso. Primeiro, que os pacientes que têm MINS morrem mais. Segundo, que existe a possibilidade dos pacientes que não estão em alto risco de sangramento, que eles sejam tratados com dabigatrana e aspirina. E também se considera iniciar estatina. E esses pacientes têm um benefício aí. Agora, é interessante saber que a maioria dos pacientes não vão ser cateterizados quando tem MINS, ok? Exceto se o paciente realmente infartar ou se for um paciente de altíssimo risco. Aí ele deve ser cateterizado, principalmente se recorrer da instabilidade. Então, basicamente, risco cardiovascular é isso. Agora a gente vai adentrar na parte pulmonar. Da parte de risco pulmonar, é legal ter uma ideia dos fatores de risco e ideias gerais de manejo para minimizar o risco. Então, quais são os principais fatores de risco? Eu coloquei aqui para vocês. Paciente com idade acima de 80 anos tem um odds ratio de 5 de ter complicações pulmonares, certo? E a idade é um fator de risco muito importante e o risco começa a subir a partir dos 50 anos. Paciente com DPOC. Eles têm mais pneumonia, eles ficam mais em ventilação mecânica, eles são mais reintubados. Essa é a porcentagem de vezes cada uma dessas coisas acontece. E não tem uma relação clara com gravidade espirométrica. Então não é porque o paciente tem uma espirometria muito ruim que ele vai complicar mais, ok? Esse é um risco menor do que a idade e insuficiência cardíaca, tá certo? Mas eles morrem mais e são mais readmitidos.
Asma, se bem controlada, não aumenta o risco. Essa é uma pegadinha aí de prova. E o tabagismo é uma questão bem polêmica. Idealmente você deve parar de 4 a 8 semanas antes do procedimento, mas se o paciente conseguir parar em qualquer momento, é bom negócio. Então, os pacientes estão. O tabagismo está associado a tanto complicações pulmonares ou não, e o risco é maior se a carga tabágica for maior do que 20 maços. Obesidade. Obesidade não é fator de risco para complicações pulmonares, exceto se o paciente tiver síndrome da hipoventilação do obeso ou apneia obstrutiva do sono. E aí eles têm um risco maior de precisar de CPAP. Agora, o baixo peso é um fator de risco para complicações pulmonares. Vamos falar um pouquinho agora de outros fatores de risco. Paciente com doença intersticial, principalmente fibrose pulmonar idiopática. Maior risco se a cirurgia é longa e se ele é dependente de O2 em casa. Hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar dá um altíssimo risco de complicações, tanto cardiológicas quanto pulmonares, e é um risco muito, muito aumentado e às vezes até proibitivo se o paciente tiver disfunção de VD. É muito importante ter um bom anestesista, um cara que saiba mexer com hipertensão pulmonar no perioperatório. Inclusive, às vezes esses pacientes têm indicação de passar um Swan-Ganz para monitorização hemodinâmica no procedimento. É uma das poucas indicações que persistem do Swan-Ganz. Insuficiência cardíaca é um risco maior do que DPOC, tá? IVAs, pacientes com IVAs têm uma chance maior de ter complicações pulmonares no pós-operatório, mas isso foi visto em estudos de crianças e você precisa ter um bom senso, né? Óbvio que se o paciente vai fazer uma cirurgia eletiva e está gripado, o ideal é que você postergue a cirurgia. Agora, se o paciente vai para uma cirurgia de urgência e está com IVAs, aí você suspeite que existe uma chance dele ter uma chance de complicação maior. E fatores metabólicos e nutricionais, pacientes desnutridos complicam mais do ponto de vista pulmonar. Outros fatores de risco muito importantes, o estado geral de saúde, ou seja, pacientes dependentes para BVDs, atividades básicas de vida diária, e IVDs, ou paciente com ASA a partir de 3, tem um odds ratio bem grande de complicações pulmonares. Pacientes com apneia obstrutiva do sono, todo paciente que vai ser operado deve ser rastreado em relação à apneia. E um questionário bom é o tal do Stop Bang, tá? Depois dêem uma olhada no Stop Bang. As principais complicações dos pacientes que têm apneia são respiratórias e cardiovasculares. E uma recomendação importante, se o paciente tem hipertensão pulmonar ou síndrome da hipoventilação da obesidade ou ASA 3 e é uma cirurgia eletiva, você deve postergar a cirurgia até isso daí estar compensado, até a apneia obstrutiva do sono estar compensada com o uso de CPAP. Falado então das complicações dos fatores de risco relacionados ao paciente, a gente vai falar um pouquinho das relacionadas à cirurgia. Então, o local da cirurgia é um fator de risco muito importante. Quais que são, aqui está em ordem os principais riscos. Cirurgia torácica, cabeça, pescoço e abdômen superior são as de maior risco. Cirurgia de aneurisma de aorta também, abdômen inferior e extremidades são as principais aí, tá? E em ordem de complicação. O tempo da cirurgia, 40% dos pacientes têm complicações pulmonares se tiver uma cirurgia maior do que 4 horas. Então, cirurgia boa, cirurgia rápida. E além disso, o tipo de anestesia. Pacientes que têm um alto risco de complicações pulmonares, o ideal é que você prefira bloqueio regional, RAC ou peridural, para evitar que o paciente seja entubado, seja submetido a uma anestesia geral. Ok? Então, elementos da história que são muito importantes de ser pesquisados. O paciente tem tosse, dispneia, intolerância a exercícios, que se faça o rastreio de apneia por meio do Stop Bang, tá? E quando solicitar prova de função pulmonar. É um assunto polêmico, em geral não costuma refinar risco, até pelo que eu falei para vocês que o DPOC ele não tem mais complicação quando ele tem uma espirometria muito ruim. Os fatores de risco discutidos têm um odds ratio maior para complicação do que a prova de função pulmonar alterada. Você deve pedir apenas se suspeitar de doença respiratória, para fazer diagnóstico. Se você for fazer uma cirurgia pulmonar, aí é importante, ou se o paciente tem um DVO que a história sugere que ele esteja fora do basal, ou se você quer investigar uma dispneia. Todo paciente, antes de ser operado, deve ser submetido a uma saturação periférica de O2. Agora, gaso arterial vai ser reservado apenas para os que dessaturam, tá? Na saturação periférica, ou quem tem um bicarbonato sérico anormal na gasometria venosa, ou uma prova de função pulmonar muito alterada. Se o paciente tem uma hipercapnia, o risco aumenta muito, ponderar o risco-benefício da cirurgia. E o raio-x você vai pedir apenas se o paciente tem alguma doença cardiopulmonar ou se ele tem mais de 50 anos com uma cirurgia de alto risco. Raio-x não é para todo mundo e raramente muda a conduta. Existem alguns scores para avaliar risco pulmonar. Os principais são o Gupta e o Ariscat. O Ariscat usa dados clínicos de fácil acesso, mas ele leva complicações muito leves em consideração e que não mudam a morbimortalidade. Enquanto o Gupta é bacana porque ele
pesquisa das complicações clinicamente mais relevantes: pneumonia e insuficiência respiratória, necessidade de ventilação mecânica por mais de 48 horas ou reintubação. E o que fazer para minimizar o risco pulmonar? É muito importante que os pacientes tenham um controle de dor muito intenso e sejam mobilizados precocemente, porque o principal mecanismo que contribui para complicações é a restrição causada pela dor, a expansão do pulmão. Expandir o pulmão é muito importante. Fisioterapia é importante, você ter um controle de dor muito grande é importante. O paciente precisa ser capaz de tossir sem sentir dor. Esse é o controle de dor que é necessário nesses casos. Evitar a sonda nasointeral sem indicação clara, porque ela está associada a maiores complicações pulmonares. Fazer suspiro ou espirometria de incentivo, quando dentro de uma abordagem multidisciplinar, gerou menos pneumonia e menos necessidade de reintubação. E o CPAP, que eu mencionei para vocês, ele quando contínuo em cirurgia abdominal, ele diminui a chance de pneumonia e de reintubação. Em relação à cirurgia cardíaca em específico, é onde você vê o maior benefício da fisioterapia pré-operatória, em reduzir pneumonia, atelectasia, tempo de internação, mas não muda a mortalidade. E também é um dos cenários em que foi comprovado que o uso de higiene oral com clorexidina diminui a chance de pneumonia. Então, de risco pulmonar é isso. Agora a gente vai falar brevemente sobre tromboembolismo venoso cirúrgico, tá? Quais são os pacientes que não vão precisar de profilaxia de TEV no perioperatório? São os pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de pequeno porte, curtas, e que têm uma perspectiva de internação rápida. Então, cirurgias endoscópicas, laparoscópicas, oftalmológicas e superficiais não precisam fazer. Agora, se a cirurgia é de porte médio, aí você precisa ver ou alto, né, porte médio alto, aí você precisa ver a idade do paciente. Se ele tem menos de 40 anos, sem qualquer fator de risco, o risco é baixo e não vai precisar fazer. É muito raro que isso aconteça. Em geral, eles caem aqui. Eles têm algum fator de risco e aí vão para o risco intermediário ou alto, ok? E aí é importante também ter uma ideia das cirurgias de altíssimo risco, que são essas mencionadas aqui, que elas têm particularidades que eu vou mencionar para vocês. Quando o risco é alto, então, e o paciente não tiver contraindicação à profilaxia, ele deve fazer a profilaxia medicamentosa. Em geral, com heparina não fracionada ou com enoxaparina, exatamente como a gente já está habituado. Em teoria, os pacientes de risco intermediário, eles podem fazer uma dose menor, mas isso é raramente feito na prática. Para a prova, eventualmente pode cair, mas acho difícil, ok? E é importante vocês saberem das cirurgias de altíssimo risco, que são a artroplastia total de quadril e fratura de quadril, porque esses pacientes eles devem fazer profilaxia até mesmo depois da alta, por 4 a 5 semanas. A artroplastia total de joelho deve ficar pelo menos 10 dias fazendo profilaxia. Cirurgias oncológicas curativas, pelo menos 1 mês fazendo profilaxia em casa. Politrauma e trauma raquimedular vai fazer profilaxia até a recuperação. E as demais de altíssimo risco, pelo menos por 7 a 10 dias, tá? Agora, pacientes que têm um risco baixo, não é porque eles têm um risco baixo que você vai correr risco, né? Então, idealmente, você deve estimulá-lo a ter uma deambulação precoce e fisioterapia. Enfim. E aí tem algumas formas de fazer profilaxia mecânica nos pacientes que têm contraindicação à profilaxia medicamentosa, e nesse cenário, o mais importante é fazer compressão pneumática intermitente e estimular o paciente a deambular. O uso de meia elástica pode ser utilizado, mas não tem tanta comprovação de que funciona, ok? Então a ideia é basicamente essa, pessoal. Obrigado, até a próxima. Friabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai, faz o exame de endoscopia. Importante, vai cair em alguma questão. Se não for cair, você precisa saber também